Oi, todo mundo, meu nome é Mônica e esse blog não tem nome. Mais ou menos, aliás, há mais de um ano eu lancei, foi no início de 2014, eu lancei um vídeo no meu canal com a intenção de criar um canal literário. O vídeo ficou mais ou menos, para uma primeira tentativa até que ficou bom, mas eu não consegui fazer outros vídeos. A vida tomou conta, eu tava no fim no último ano da faculdade, tinha muita coisa para fazer, trabalho e tal, e não deu. Enfim, agora, 2015, eu falei, dessa vez não passa, de 2015 não passa, eu vou criar o meu vlog. E vou falar de livros, e de quadrinhos, e de animes, de mangás, essas coisas que eu curto pra caramba. E eu pensei assim, eu preciso de uma boa desculpa pra começar assim, sabe? Algo que, como é que eu posso falar? Algo que dê um incentivo, assim, que faça com que o canal, pelo menos, comece com o pé direito. E aí, vendo os vídeos assim no YouTube, eu vi o vídeo da Lívia, o canal dela é Wishing in a Book, é isso aí, Wishing in a Book. Eu tenho um pouquinho de problema com nomes, às vezes eu demoro um pouquinho pra decorar. Mas enfim, é um canal bem da hora, a Lívia, ela não mora aqui no Brasil, pelo que eu percebi. E ela, todo ano, pelo que eu entendi, ela faz aquele desafio 12 livros para 12 meses. E desse ano dela ela apresentou dela com um diferencial. Que não era só 12 livros para 12 meses, eram 12 mundos em 12 meses. Então, a cada mês, podia escolher qualquer livro, mas esse livro tinha que ser de um tema específico. Então, em janeiro era medieval, em fevereiro era Anjos e Demônios, e acho que no próximo mês vai ser Era Vitoriana. Eu lembro dos 3 primeiros, né? Tem a lista, né? Vou colocar o link com o vídeo dela embaixo, que assim ela explica de uma maneira muito mais clara do que a minha, né? Aí eu pensei assim, essa é uma boa maneira de começar o meu canal, né? Com um desafio, porque assim pelo menos eu vou ter um incentivo para continuar lendo e continuar fazendo os vídeos. Como se eu precisasse de algum incentivo para ler, mas enfim, eu preciso de incentivo para fazer vídeos, né? Não para ler. E aí, quanto a esse desafio, do desafio literário, 12 livros, 12 meses, eu resolvi impor mais uma regra para o meu desafio: não ter releitura. Então, enfim, né? Fui lá tentar encontrar um livro medieval. No vídeo, a Lívia explicou que a maioria dos livros de alta fantasia são medievais. E aí eu pensei, beleza, esse vai ser fácil, porque eu gosto muito de livros de fantasia e de alta fantasia, tem alguns aqui em casa, vou escolher um para ler. E eu consegui a façanha de achar um livro de alta fantasia que não era medieval. Eu tenho esse dom, sabe? Eu consigo as coisas que ninguém consegue, eu não sei como é que eu faço isso. Mas o fato é que eu peguei o livro para ler. Eu até coloquei no meu Facebook, né? Vou começar o desafio, vou começar com esse livro, toda feliz e tal. E aí eu comecei a ler e vi que não era fantasia alta, quer dizer, não era medieval. Não, já comecei a ler, vou terminar, né? Agora, um livro fácil, uma leitura que não exigia muito, né? Então eu li rapidinho, né? Esta primeira tentativa falha de iniciar o desafio. E eu resolvi apelar, né? Eu falei, não, tem que correr atrás agora do prejuízo, eu vou ter que apelar e pegar um livro que eu tenho certeza absoluta que é medieval. E aí eu escolhi Tristão e Isolda. Enfim, é com Tristão e Isolda que eu vou iniciar esse meu desafio de 12 livros por 12 meses, 12 mundos, 12 meses. Então, bora falar de Tristão e Isolda? Então, né, talvez o ângulo esteja um pouquinho diferente porque eu consegui a façanha de esquecer de esvaziar o cartão de memória da câmera. Viva eu! Enfim, continuando. Tristão e Isolda é uma lenda celta datada do século IX, mas suas primeiras versões escritas é de muito tempo depois, né, alguns séculos depois.
E, segundo a minha pesquisa, a primeira vez que ela foi escrita em uma língua que não era o latim foi no século, deixa eu olhar aqui, foi no século XII. Tristão e Isolda inspirou muitas outras histórias, entre elas vale citar Romeu e Julieta e Rei Arthur. No Rei Arthur, você encontra a influência daquele triângulo amoroso entre o Arthur, a Guinevere e o Lancelot. A princípio, ela era uma história independente, mas depois ela passou a fazer parte do ciclo arturiano, que são as histórias que envolvem o Rei Arthur. E o Tristão se tornou um cavaleiro da Távola Redonda. A versão que eu li, o Arthur marca presença nela, mas eu acho que ainda não é essa que faz parte do ciclo arturiano, porque o Tristão não é um cavaleiro da corte do Arthur, né? Inclusive, a primeira vez que eu vi o Tristão, né, que eu conheci esse personagem, foi num anime. Um anime acho que é de 79, se eu não me engano, que eu assistia quando era criança e que contava a história do Rei Arthur. Pra variar, eu detestei o Arthur, sabe? Eu não gosto muito, geralmente quando assisto esses animes que tem lutas, batalhas e tudo mais, eu nunca gosto do principal, sempre gosto de algum personagem secundário. E o personagem secundário da vez foi o Tristão. Eu vou ver se eu consigo colocar uma imagem aqui no vídeo do Tristão, mas se eu não conseguir, eu coloco um link lá embaixo. Vamos falar da história. Então, no livro que eu li, na versão que eu li, nós acompanhamos Tristão desde que ele era antes do nascimento dele, quando os pais dele se conheceram. Depois, e vamos acompanhando o crescimento dele, né? A vida do Tristão já começou assim meio na desgraceira. A mãe morreu no parto e o pai dele primeiro deixou o menino com amas de leite, depois entregou para tutores para criá-lo e educá-lo, né? Então o Tristão foi educado entre os melhores. Ele era um musicista fantástico, ele tocava harpa como ninguém, cantava muito bem, compunha muito bem, era excelente no arco e flecha, montava muito bem, era um guerreiro fantástico, ele era o típico herói medieval. Com a morte do pai, né, o protetor do Tristão decidiu que era melhor levá-lo até a corte do tio dele, né, que era o rei Marcos da Cornualha. Então eles fugiram para Cornualha de navio, e no navio o Tristão pediu pro tio, né, falou assim, não diz pra ninguém que eu sou o sobrinho do rei. Eu quero que ele goste de mim pelo que eu sou e não porque eu sou um parente. Aí ele já mostrou mais uma qualidade, né? Ele tinha muita ética, né? Ele não queria se aproveitar do fato de ser sobrinho do rei. Chegando lá, o Tristão se apresentou apenas como um músico e integrou, né? Para só fazer parte da corte do rei Marcos. Um tempo passou, ele foi conquistando o rei com todos os seus talentos e com todas as suas habilidades e tal. E ele ficou meio que o favoritinho do rei. Rapidinho. Passou o tempo, o Tristão, sem nunca revelar a sua identidade, ele acabou conseguindo conquistar a confiança e o carinho do tio. E aí, até que um dia, né, surgiu lá na Cornualha vamos ver se eu consigo pronunciar o nome do cara. Vou ver se eu coloco aqui também. Acho que é Morholt. Não sei se é assim que se pronuncia o nome dele. Mas eu vou falar assim. O Morholt, ele era um príncipe irlandês. Eu acho que ele era irmão da rainha da Irlanda, né? E a Cornualha e a Irlanda tiveram uma guerra. E a Cornualha perdeu. Então, no acordo pós-guerra, a Cornualha tinha que pagar tributos à Irlanda. No primeiro ano foram 300 libras de cobre. No segundo, 300 libras de prata. No terceiro, 300 libras de ouro. E no quarto, ela teria que entregar 300 meninas e 300 meninos na idade de 15 anos. Seriam rapazes e donzelas, né? Que serviriam aos nobres
irlandeses ao bel prazer deles. E o rei não quis aceitar esse último pagamento, com razão, né? O Morholt fez a seguinte proposta, um desafio. A Cornualha teria que apresentar um campeão para lutar contra o Morholt, e se o gigante fosse derrotado, eles estariam livres de pagar o tributo. Então o Tristão se ofereceu, né? Não, eu luto. E aí ele teve que se revelar nesse momento, teve que revelar que era sobrinho do rei, porque o Morholt só aceitava lutar com um nobre, tinha que ser alguém da família real. Então o Tristão revelou a sua verdadeira identidade para alegria e tristeza ao mesmo tempo do rei, porque ele descobriu que tinha um sobrinho da irmã mais nova dele, que ele gostava tanto, mas ao mesmo tempo esse sobrinho estava indo por uma luta de vida ou morte. O Tristão saiu vencedor nessa luta, mas a espada do Morholt estava envenenada. E aí Tristão venceu, a Cornualha ficou livre de pagar o tributo, mas ele não venceu completamente. Ele ficou entre a vida e a morte. Não vou entrar em detalhes de como ele fez isso, mas o Tristão conseguiu ir para a Irlanda e fazer com que a rainha da Irlanda, irmã do Morholt, a Isolda, a primeira Isolda da história, usasse dos suas beberagens e dos seus feitiços para curar o Tristão. E antes que ele ficasse completamente recuperado, Tristão fugiu da Irlanda e voltou para Cornualha. Quando Tristão retornou a Cornualha curado, o rei ficou tão feliz que o nomeou seu herdeiro. Só que tinha o seguinte, o rei não era casado, ele não tinha filhos, né? Por isso que ele precisou nomear um herdeiro. E tinha outras pessoas que desejavam o trono. E foi assim que o Tristão conquistou os inimigos que iriam atormentar a vida dele durante toda a história. Percebendo que o clima não estava muito bom assim na corte, desde que ele foi nomeado o herdeiro do trono, o Tristão entendeu que não era o melhor caminho. E aí foi conversar com o tio e convenceu ele que a melhor opção era casar e ter um herdeiro legítimo, né? Aí mostrou mais uma característica positiva do Tristão, né? Ele não era ambicioso. Ele realmente gostava do tio, ele queria o melhor pro tio e pra Cornualha. Depois dessa conversa que ele teve com o tio, aconselhando ele a se casar e tudo mais, entrou, se eu não me engano, acho que era um casal de andorinhas. Eu não me lembro se era um casal de andorinhas ou pardais. Entraram voando pela janela, eles estavam brincando com um fio de cabelo dourado. O rei conseguiu pegar esse fio e aí ele falou, tá, beleza, já que eu tenho que me casar, então eu vou me casar com a dona desse cabelo. Aí o Tristão olhou o cabelo e reconheceu como sendo de Isolda a Loira, a filha da rainha Isolda da Irlanda. Aí ele comunicou, tio, não, eu sei de quem é esse cabelo, é da Isolda. E então o Tristão jurou pro tio que iria até a Irlanda para trazer a Isolda para casar com ele. E foi assim que o Tristão foi pela segunda vez para a Irlanda. Chegando lá, ele foi disfarçado de mercador, né? Chegando lá, ele descobriu que a Irlanda estava passando por uma situação muito complicada. Tanto é que o rei prometeu a mão de Isolda a Loira para quem conseguisse livrar a Irlanda de um dragão que atacava todo fim de tarde. Tristão, como um bom cavaleiro medieval, cheio de qualidades e tudo mais que ele era, lá foi, sozinho, óbvio que ele foi sozinho, derrotar o dragão. Aí tem outros detalhezinhos que acontecem que eu não vou contar e tal, pra não estragar muito da história. Eu só tô contando o cerne principal, viu, gente? Isso tudo tá bem no comecinho da história, viu? Bem no início, acho que são talvez os primeiros capítulos. Mas, enfim, ele consegue derrotar o dragão e na hora que ele vai receber a Isolda, né, a mão da Isolda em casamento, o Tristão se revela novamente. Diz que ele é Tristão da Cornualha, o sobrinho do rei Marcos, e que ele foi para a Irlanda justamente para pedir a mão da Isolda, a Loira, em casamento pro rei. Como era muito comum esses casamentos assim arranjados e tudo mais,
O rei da Irlanda ficou muito contente com isso, né? Afinal de contas, a filha dele ia casar com um rei de um país que eles eram inimigos antes, né? A Isolda ficou muito revoltada com essa história de casamento. Ela chegou até mesmo a acusar o Tristão de tentar fazer com ela o mesmo que os irlandeses queriam fazer com aqueles 300 meninos e 300 meninas da Cornualha. Preocupada com a revolta da filha, a rainha Isolda, que era uma feiticeira muito poderosa, a rainha preparou um vinho com um sortilégio e chamou a serva da Isolda, o nome dela é Brangia, e orientou essa serva que esse vinho era um vinho muito especial e que deveria ser compartilhado apenas pela Isolda e pelo rei Marcos na noite de núpcias. Porque no momento em que eles compartilhassem o vinho, Isolda e Marcos ficariam completamente apaixonados um pelo outro. E esse sortilégio teria a duração de 3 anos. Durante esse período, os dois não poderiam ficar afastados muito tempo. Assim, se eles ficassem tipo uma semana afastados, era praticamente a morte para os dois. E lá se foi todo mundo de navio para Cornualha. Por mais que Tristão tentasse tornar a viagem de Isolda o mais confortável possível, ela sempre tratava ele mal. Ele, coitado, chegava perto dela e já levava uma patada. Preocupada com toda essa revolta da Isolda, a Brangia decidiu, num momento assim de maluquice, ela decidiu dar o vinho para Isolda e para Tristão beberem. Eu sinceramente não sei o que passou na cabeça dessa menina, né? Eu sei que ela fez isso e aí que a coisa lascou de vez. Tristão e Isolda, por conta do sortilégio contido no vinho, se apaixonaram perdidamente. Mas o Tristão era uma pessoa muito nobre, muito fiel ao tio. E apesar de estar perdidamente apaixonada pela Isolda, ele entregou a menina em casamento pro tio. E é aí que a história começa de vez, né? Isso é praticamente uma introdução de tudo, né? Porque a ação começa mesmo a partir do momento em que Isolda está casada com o rei. Por várias vezes eles estavam presos nesse sortilégio, né? Então por várias vezes os dois deram um jeito de se encontrar e ficar juntos, sempre com a ajuda da Brangia, que se sentia culpada por tudo aquilo. E a todo instante os inimigos do Tristão davam um jeito de armar para que ele fosse descoberto pelo tio. Minha relação com esse livro foi assim, tinha momentos que eu gostava muito, outros momentos eu ficava extremamente irritada com a história, e os momentos em que eu ficava irritada, todos os momentos em que eu fiquei irritada, com exceção de um, foi por culpa da Isolda. Ela é uma chata. Ô, menina chata. Gostei bastante da história. Tive um pouquinho de dificuldade de ler apenas por conta da minha irritação com a Isolda. Eu tenho um problema meio grave assim com personagens. Se eles me irritam por algum motivo, eu fico meio que bloqueada na leitura, né? Tem que dar um jeito nisso. Mas enfim, eu finalmente conheci a história como ela é mesmo, sem intertextualidade, sem nada. E foi legal. Pena que a Isolda é uma chata e que estragou a história. Mas de resto, eu gostei bastante. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tomara que eu consiga gravar mais. Muito obrigada pela atenção. E espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!